Olá, pessoal! Está começando mais um Tony Sem Censura. E hoje quem participa do meu programa é uma das sexólogas mais renomadas que temos neste país. Volta um pouquinho aqui no TP rapidinho, porque hoje eu vou estar com uma pessoa de peso, uma responsabilidade brasileira, gente. Psicóloga, sexóloga, coordenadora e educadora. Estamos falando nada mais, nada menos que Imaculada Marino. Seja bem-vinda! Obrigada. Minha querida, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre sexualidade, me fala, como começou a sua carreira de psicologia? Por que você caiu no mundo do sexo? É uma longa história, Tony. Eu fiz uma graduação que era em publicidade, veja só. Olha. E durante a graduação de publicidade eu me encontrei um pouco com algumas questões da psicologia e comecei a me interessar um pouco sobre as questões de como envolver as pessoas, né? E entender um público, até mais voltado para a questão de venda de produtos, enfim. E eu me interessei bastante em fazer uma graduação em psicologia. Entrei na Faculdade de Psicologia, Universidade de São Marcos, na ocasião. E conforme eu ia fazendo a Faculdade de Psicologia, eu fui me interessando pela psicologia hospitalar. E com o tempo eu conheci um médico na Santa Casa que trabalhava na área da sexologia. Comecei a me interessar um pouco pela sexologia e, com o tempo, eu fui apresentada ao Hospital Pérola Baito, que tinha um ambulatório, tem ainda, é o nosso ambulatório, né, de sexologia, e fui acostumando. Nesse espaço de tempo, eu continuo tendo uma atuação da psicanálise, uma compreensão psicanalítica do sujeito, do tratamento em psicoterapia, e associado a isso uma terapia cognitivo-comportamental, uma visão mais fenomenológica, né? Eu sempre começo o bate-papo de sexualidade perguntando a pergunta clássica, né? O que você acha da sexualidade humana hoje em dia? O que evoluiu? Quais são os novos desafios? A sexualidade humana, ela sempre existiu, né? Em todos os momentos históricos, em todas as classes sociais, ela sempre existiu. A sexualidade humana, ela passou, né? Ela passa ainda por preconceitos, por tabus, por várias questões que vai depender do momento histórico que a gente vê. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, não se imaginava que nós íamos estar debatendo algo a respeito de sexologia, de sexualidade humana, de gênero, de comportamento sexual, com a abertura, né, sem censura, até um pouco o nome do seu programa, né, Tony Sem Censura, sem a censura que deveria ser. Mas houve, né, em muitos momentos históricos, períodos e que não se podia mencionar, principalmente quando se envolvia as mulheres. Né? Evoluímos, mas temos muito mais. Sim, com certeza. De crescer. Sim. Bom, minha querida, a primeira parte do programa, eu conversei com o público sobre sexualidade na terceira idade. E falei que existe vida, sim, nos 60, 70, 80 anos. E que se existe vida, existe prazer. Sim. Eu começo te perguntando, por que existe tanto preconceito no sexo na terceira idade? Parece que a população acha que o avô e a avó não podem fazer sexo. Por que você acha disso? Qual o momento histórico que você acha que, poxa, isso acarretou, isso iniciou esse preconceito no sexo na terceira idade? É importante a gente tecer brevemente um panorama bem simples. A sexualidade, ela é inerente a todos os seres humanos. E ela está com os seres humanos desde o nascimento até a sua morte. Ela inicia-se na infância, com as fases do desenvolvimento da sexualidade, depois na vida adulta, né? Na gravidez, no parto, isso na mulher, ou mesmo numa idade bastante fértil no homem, no pico da sexualidade, e há um declínio fisiológico na terceira idade. Entretanto, não há uma diminuição
na capacidade de dar e receber prazer, de dar e receber amor. O que modifica é a quantidade. Então, por exemplo, o homem tem um período refratário. Então, um jovem, ele vai ter uma relação sexual de manhã. Se ele for bem estimulado, depois de 1, 2 horas, ele vai ter uma outra ereção, uma outra relação sexual. O que ocorre com uma idade um pouco mais avantajada, essa resposta fisiológica, ela precisa de um tempo maior para acontecer. Porque cai do ponto de vista orgânico essa capacidade de ter um sexo atrás do outro. Mas isso não quer dizer que não é substituído por um beijo, por um abraço, por um amasso, por um carinho. Ao mesmo tempo que existe o preconceito, o número de ISTs está aumentando, a AIDS. Por que esse paralelo? Pela falta de orientação, falta de educação. O nosso país, Tony, ele carece de orientação. Então, há um aumento de doenças por falta de esclarecimento. Como eu dizia anteriormente, as pessoas não saberem como prevenir, ficarem com medo, com vergonha de perguntar, acham que passaram da idade de estar sabendo, têm desejo sexual, acham que se boicotam, se impedem de estar vivendo plenamente essa sexualidade e acabam se contaminando porque ficam expostas. E a famosa frase que eu sempre escuto, né, que sexo na idade é coisa de velho assanhado. Você já escutou isso? Sim. Já escutou? Sim, mas não Gente, é, né? Por favor, né? A sexualidade na terceira idade, ela é saudável, ela deve, como eu disse, ela está presente na vida, ela é inerente à vida do indivíduo. Sim. Se o idoso deixa de se alimentar, ele vem a falecer por inanição. Sim. Se ele deixa de beber água, ele também fica desidratado e morre. O sexo não é uma necessidade primária, como a sede e a fome, mas ela é uma necessidade básica também. O ser ela humano, diz respeito, né? Natural. Exatamente, é inerente. Sim. Ela diz respeito à qualidade de vida. Sim. A pessoa exercitar, se sentir desejado, se sentir bonito, se sentir amado, se sentir pleno, se sentir arrumado, poder baixo índice de depressão, né? De se cuidar, de tomar um banho, ficar cheiroso. Sim. E não só porque é assanhado, né? É uma questão vital ao indivíduo. Né? A sexualidade é algo vital. Gente, desconstrói esse pensamento que já é assanhado, não é nada disso, gente. Vamos lá. Bom, mas agora chegou a hora mais esperada por todos. Minha convidada vai responder as perguntinhas que vocês enviaram aí através do meu Instagram. Primeira pergunta é do João Carlos, de São Paulo. Tenho 61 anos e eventualmente faço sexo com minha esposa. Mas parece que é uma coisa errada. Realizamos um ato com medo, com muita vergonha. Depois acabamos nos sentindo mal. Como fazer para que a gente se sinta bem durante e depois do sexo? Se os dois têm condição fisiológica, me parece que os dois têm, né? Tem desejo, tem excitação, eles são pessoas que devem ser elogiáveis, né? São privilegiados. O porquê dessa vergonha? Por que desse se sentir mal? Em que sentido? Ele não Não, foi essa a pergunta. Né? Muitas vezes ele pode estar recebendo do ambiente onde ele está inserido uma mensagem negativa a respeito do exercício da sexualidade. Sim. Ele precisa estar repensando o porquê que é ruim. Porque se ele tem ereção, se ele tem desejo, se ele tem prazer, se ele tem uma parceira que também é receptiva, né, a essa questão, tem mais é que aproveitar, Tony. Sem esse medo, né? Sem essa esse culpa, medo, porque parece que ele tem uma culpa, ele faz, mas parece que se sente culpado. Sim, né? Vamos desconstruir esse pensamento, desconstruir essa né? culpa. Culpa do quê? Desconstruir, culpa do quê? Verdade, culpa do quê? Vamos entender, né? A raiz da pergunta. Sim. Bora para a segunda pergunta?
Morgana de Osasco. A menopausa é um período de mudanças hormonais no corpo e no emocional. O que a menopausa afeta na cama? Vou falar bem por cima, porque sou psicóloga, não médica, né? Mas é um período na vida da mulher que se caracteriza pelo climatério. O climatério, a menopausa é 1 ano sem a menstruação, né? O período do climatério antecede a menopausa. A menopausa, então, no climatério a mulher acaba sentindo um pouco de mal-estar, sente calor, algumas sensações de desconforto. E essa queda hormonal dá uma secura vaginal, há um desconforto vaginal com a penetração. Se o parceiro, e na grande maioria das vezes, é mais idoso ainda do que essa mulher, ele também pode ter falhas na ereção e impossibilita o intercurso sexual, o coito, e a vulva também, pela falta de reposição hormonal, vai atrofiando, vai ficando uma vulva um pouco mais infantil, machucando a penetração, às vezes há um sangramento nas tentativas, né? Então, essas questões, a menopausa, ela traz isso. Mas, como a gente tem falado durante todo o programa, durante todo o programa, a mulher e o homem que se livrar desses preconceitos, desses estereótipos, que for à procura de ajuda, que procurar saber que a sexualidade muda o perfil de acordo com a fase da vida desse indivíduo e o que ele precisa naquele período para viver com plenitude aquele momento sexual. Terceira pergunta. Vamos lá. Ricardo de Santo André. Não vou mentir, mas desde os meus 60 anos tomo Viagra por conta própria. Nem sei se realmente eu preciso, mas vou no embalo, pois tenho medo de ficar impotente. Tudo bem fazer isso ou pode me causar algum mal? Todo e qualquer medicamento, ele tem que ser tomado com orientação e prescrição médica, né? O Viagra não é só uma problemática das pessoas com mais de 60 anos. Atualmente é uma problemática que a gente vem encontrando também nos jovens e principalmente numa população homossexual, né? Há um uso indiscriminado de Viagra para poder ter uma ereção, para poder estar desfilando de sunga na praia com um pênis volume maior. Exatamente, com um volume maior na sunga. Sim. Como se o volume na sunga mensurasse o volume mental das pessoas, né? Infelizmente, com certeza. Isso é uma problemática bem importante que a gente tem que estar pensando. Se essa pessoa se sente insegura ou tem medo de ter uma falha sexual, ela deve procurar primeiro o médico e ver se pode tomar. Então, há casos, por exemplo, que o médico pode falar mais do que eu, de hipertensos, pacientes que têm problemas coronários, cardíacos. Então, não pode tomar, né? Sim. Agora, tomar Viagra como uma medida preventiva contra a ereção está totalmente fora, é totalmente errôneo. Porque mesmo tomando qualquer medicamento, qualquer vasodilatador, ele não vai estar funcionando se a pessoa não tiver desejo. Ou como uma moda, né? Exatamente, como um modismo. Sim, sim. Então, quarta pergunta, da Silvia de Minas Gerais. Como conversar com meus pais sobre essa temática do sexo na terceira idade? Eles moram sozinhos e não têm muita relação. Por preconceito da idade, ela deixou claro que eles têm um preconceito da idade, os pais delas. E como que uma filha chega aos pais para falar sobre sexo na terceira idade? Uma primeira questão que eu faria a essa pergunta, né, é que a gente não está ao vivo, como que essa informação veio a ela, né? Legal. Como que ela está sabendo, né? se os pais não têm abertura, legal. Como que ela está sabendo que eles não têm abertura? Como que vazou essa informação? Porque às vezes até é ela que pode ter esse preconceito de que eles não têm essa abertura,
né? Sim, realmente. Os meus pais não têm essa abertura, como que eu vou chegar para eles para orientar? Se vazou, é porque eles já deram essa abertura. Ou alguém da família, né? Porque é uma pergunta que falta um pouquinho, mas enfim. Vamos imaginar que alguém da família, que eles tivessem aberto para alguém, né? Então, com dificuldade. Essa dificuldade deles e tivesse ido para a filha e ela ficasse meio que sem graça também, vamos imaginar, a gente está elucubrando aqui. Uma situação que eles sejam uma parceria, que sejam envergonhados em relação ao sexo. A filha quer tentar ajudar, A filha também foi criada nesse contexto, quer tentar ajudar. Eu diria que conversar abertamente. Pode estar introduzindo o assunto como um colega falou dos pais. Legal, né? Trazer um assunto de um colega do trabalho que tivesse trazido aquela problemática e não chegar diretamente, olha pai, olha mãe, vocês estão ou não tendo relação sexual, como que tá? Porque vai deixar eles muito mais tímidos, né? Vai fazer com que eles se fechem mais ainda. Mas trazer, falar, olha, como que vocês poderiam ajudar? Como vocês me orientariam, né? Para eu poder falar, porque eu gostaria muito de ajudar o meu colega que está com esse problema. Sei lá, existem formas de se trazer essa possibilidade, abrir a possibilidade e se perceber que a pessoa não está à vontade, respeitar. Quinta pergunta do Vitor de Ribeirão Preto. Hoje em dia, deparamos com muitas vitaminas, suplementos, ácidos para a pele, botox, que ajuda a retardar o envelhecimento. Existe algo que eu possa fazer ou tomar para cuidar e fortificar minha saúde sexual para o futuro? Pergunta legal, interessante, interessante. Sim. O uso dos suplementos, das vitaminas, uma qualidade de vida saudável, né? Exercícios físicos e o principal, né? Ter um parceiro ou parceira agradável, sedutor, interessante e interessado. Interessante do ponto de vista da atração sexual, do desejo e interessado à medida que está disposto a auxiliar o parceiro nas suas dificuldades. Bom, vamos lá, minha querida. Primeiramente, já acabou, tá, bem? Já acabou as perguntas. Devia ter mais perguntas, gente. Minha querida, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Tô super feliz. Tony, eu fico felicíssima também de estar aqui. Sempre que quiser, pode chamar a gente. Volta, a casa é sua. Muito e agora obrigada. me fala, quem quiser saber mais sobre você, onde que eu te acho, onde que eu te procuro, vamos lá. No IEPUS, né? IEPUS. A gente tem o site do IEPUS, www.iepus.com.br. A gente vai colocar aqui embaixo, né, para vocês. Tem o WhatsApp do IEPUS, que a gente está bem aberto. Nós temos também alunos que fazem pós-graduação em Educação, Saúde e Terapia Sexual, que a gente sempre encaminha para os alunos, a gente responde as perguntas à medida do possível. Então, lembrando que ela é coordenadora do curso de sexologia do Hospital Pérola Baiton. Fala um pouquinho do curso, aproveita, fala um pouquinho do curso, que é maravilhoso. É um curso bem rico, nós temos cursos breves, cursos mais rápidos no sentido de orientação sexual, de educação. E o curso é um curso voltado para médicos, psicólogos, profissionais da área da saúde que desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre sexualidade humana, né? E ter um manejo clínico. Poder estar assim, falando de sexo, como a gente fala, né, Tony? De uma forma despretensiosa, de uma forma livre, sem censura, bem tranquilo, tá? E a gente está à disposição de vocês. Muito obrigada. Calma, tá com pressa, bem, já quer ir embora para casa. E para finalizar, quero que você deixe pro meu público uma mensagem sobre sexualidade humana. Pra tocar no coração dos brasileiros, das gays, que tudo me assiste, gente. O sexo, ele é algo que quanto mais se pratica, mais se tem vontade de fazê-lo.
E Com que certeza. quanto mais você vai fazendo, mais experiência e menos dúvidas você vai tendo. A experiência, ela é vivida, né? Ela deve ser vivida, essa experiência sexual, praticada sempre com responsabilidade, um sexo livre de preconceito, livre de tabus, livre de mitos, de crendices, mas com uma liberdade e uma responsabilidade acima de tudo. Liberdade não é sinônimo de libertinagem, de falta de responsabilidade. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Fazerem uso da sexualidade de uma forma saudável e plena. Muito obrigado. Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Espero vocês na semana que vem. Um beijo no coração de todos. Não deixem de curtir lá, compartilhar, dar joinha, se inscreve no canal, ok? Tchau, meus queridos. Até semana que vem. Fui!